Você tá cansado de ter que colocar ovos e mais ovos na boca? Ah, tá! Então está na hora de você conhecer os suplementos mais baratos do Brasil. Só na Growth você encontra suplementos com a maior qualidade e com o menor preço do mercado. Use o cupom CDF e deixe tudo ainda mais barato. Se você não usar o cupom do Corsa Firma, você Morre! Vou dar a minha visão, tá? Eu quero a visão do Júlio. Quando vi vocês dois, eu falei assim, eu falei pro Júlio, Júlio, a briga tá incrível, e o Júlio tava gravando, a briga tá incrível, mas nos meus olhos o Zanca tá ganhando por um ponto a mais de condicionamento. Lembra, Júlio? Exato. Para mim, se eu fosse árbitro, eu daria esse campeonato para o Zanca, porque o Zanca tem um ponto a mais de condicionamento. A estrutura sua é incrível. Talvez você leve uma você leva uma vantagem estrutural entre você e o Zanca, porque você tem uma largura escapular maior do que o Zanca não tem a mesma largura escapular que você, e aí isso te faz com um X mais agressivo, mas o condicionamento do Zanca me impressionava mais e me dava mais certeza de ele ser o campeão por muito pouco. Maior maturidade. Maior maturidade. O Júlio também teve o mesmo pensamento. Aí uma pergunta. Por que você não entrou nesse condicionamento no Brasil, no Texas? Você ficou com medo de vir ruim para o Brasil? Ou você não entrou nesse condicionamento por Texas porque você teve um problema de adaptação com o local, rebote, ou era a primeira finalização no Pro, então tinha coisas a acertar? Porque o que mais, assim, eu falei com vários amigos que são da área, o que mais fez ninguém entender é, cara, no Brasil ele entrou nessa condição, por que ele não entrou nessa mesma condição lá no Texas? Pô, pega avião, patrocinador gasta dinheiro, é um investimento alto, principalmente para a FTW, que está começando agora a patrocinar atletas de fisiculturismo. Então é uma coisa assim, o ROI vem com o tempo. Então parabéns, inclusive, a FTW, por ter acreditado no atleta. Né? Muitas empresas, às vezes, não apoiam. Parabéns de verdade. Foi um pedido meu. Eu falei, ó, todo profissional, eu quero que eles tenham uma viagem internacional. Todos. Mas o caixa da empresa, às vezes o cara vira e fala assim, tio, eu entendo, mas não dá, cara, entendeu? Então, parabéns, FTW. Pô, puto investimento, e você não entrou na condição que tinha que entrar. A condição que você tinha que entrar, você entrou agora. Porque eu achei que você ia entrar muito parecido com o que você entrou no Texas do Brasil. Cara, você entrou muito diferente. Muito melhor, né? Não, mas não tem comparação. Eu acho que assim, como foi a primeira finalização no Pro, que o Pacho faz comigo, na verdade é a segunda competição com ele. Muito pouco também. É pouco tempo. Então a gente Ele ainda um tá ano... entendendo o seu corpo. Sim, a gente fez um off, né? Que ele tipo, já começou a entender um pouco melhor. A finalização do Olímpio Amador que eu peguei o Pro foi bem rápida também, não deu tempo de ele, acho que saber tudo que vai bem pra mim, né? Acertar os pontos. Quando a gente voltou do Texas, eu vi que ele mudou algumas coisinhas na dieta. Tipo, por exemplo, tipo de proteína, o cardio ali, ele diminuiu um pouquinho o cardio. A finalização foi diferente também? Foi um pouquinho Em diferente, relação a detalhes. carb-up, tempo de carb-up, Sim. manipulação de sal e água. Sal e água foi... A água um pouquinho mais, o sal manteve a mesma coisa, mas eu percebi que ele deu uma aliviada um pouco no cardio, no começo da semana. Ele manteve carboidrato com arroz ainda, que eu achei até que... Pô, tô comendo arroz aqui em finalização, será que tá certo? Tipo, não, na verdade eu deveria puxar mais. Então ele mudou algumas coisinhas, assim. Eu acho que ele não favoreceu ninguém ali no Texas. Ele eu sinto que o Pacho foi imparcial mesmo. Por mais Mas que ele o Zanca... nem tem como favorecer, porque o Pacho tem tanto atleta da mesma categoria. Sim, de várias não tem marcas. como fazer isso. Eu tô tentando entender o porquê você não chegou com aquele condicionamento. É. Não, se ele favorecesse também, ele teria calculado muito bem, porque foi primeiro e segundo, cara. Fazer esse cálculo é muito difícil, velho. Não dá pra... Exatamente. Não dá pra deixar o cara 95%. Dá pra deixar o cara bom ou ruim. Tem uma coisa que o Pacho falou pra mim, que eu acho que vai fazer sentido agora falar. Ele falou que o Texas ia ser meus 90%, o Moscow World ia ser meus 95% e no Olímpia os 100%. Ele já mandou essa mensagem antes de eu viajar. Pra mim ele falou 80, 90, 100. Isso, mas ele falou que Por quê? ia ser uma versão melhor que a outra pra eu chegar melhor no Olímpia. Pela maturidade que você ia ganhando a cada competição? Isso. Aí, a gente conseguiu puxar um pouco mais de condição de uma semana, de uma competição pra outra e depois maturar o shape pro Olímpia. Faz Entendeu? sentido. Então, acho que foi isso que ele fez, tanto que o Zanca também, teoricamente, fez isso, né? Ele subiu no Tampa e chegou mais condicionado no Texas também. Talvez foi uma estratégia do Pacho, né? Porque, assim, não tive medo de subir pior, nada assim. Eu sou o cara, máquina de fazer protocolo. O Pacho passou, eu fiz, entendeu?
Foi isso. porque o seu físico estava muito diferente do Brasil para o Texas. E a minha visão, eu até comentei com o Júlio, na minha opinião, era a questão da mudança de ambiente. O Por Texas conta do estava tipo de quente. comida, a temperatura, o local, uma viagem internacional a primeira vez, o estresse da estreia num Pro, a ansiedade, esses fatores. E aqui, com todo o renome que você ganhou, pisando no terreno brasileiro, entendendo quem eram os oponentes, vendo que até a categoria do esporte dizendo que você era o favorito, aquilo. E de Pode repente ser. você conseguiu melhorar, porque, cara, era muito diferente. E outra, tipo, por exemplo, a gente foi pra Campinas 2 dias antes, né? Foi. E, pô, foi 2 horas de viagem, né? Agora pro Texas foi 10 horas de avião. Você chegou lá E- quando? É, Texas. quando que eu cheguei? Eu cheguei na terça-feira de manhã. Tá. A competição ela foi sexta. Foi sexta? Sexta-feira. Chegou meio em cima. E, mano, Texas eu não esperava, mas é quente. É muito 40 quente. graus. É deserto, 40 né, graus cara? pra cima. Então, Você foi na época, no pico do calor. foi. E aí, tipo, a gente pegou um lugar que eu escolhi, né? A FTW deixou eu escolher, que era próximo de uma academia, então eu ia a pé. Aí eu cheguei, a primeira vez que o Pacho tava nessa academia pra me treinar, falou, ó, vem de Uber, porque esse sol aqui você vai acabar pegando insolação, Que queimando a cidade que pele. foi? Isso Texas. é humildade, viu? Porque Oi? a Que FTW cidade já que foi? deixou Foi já em para Arvin. ele pegar Uber se Arvin, ele né? quisesse. Arvin. Entendeu? Então eu acho que ele preferia tipo, andar a pé, mas como. Ainda bem que o Pacha aconselhou para ele não andar tanto, poderia até estar. Sim, a FTW falou que podia pegar o Uber, que depois eles pagavam, mas, sei lá, acho que eu tô acostumado mesmo a fazer desse jeito. Ir a pé e tal. Mas eu acho que foi um pouquinho disso também. Eu falei pro Júlio, eu acho que foi a tensão da estreia, porque ou era a tensão da estreia ou era uma situação assim do tipo, eu quero preservar o meu físico para Campinas. Se você pensou em preservar o seu físico para Campinas, do tipo, não vou dar tudo de mim, não vou desidratar no talo, Teve não vou diferença de entregar no peso? talo. Teve, ó, tanto que eu não bati o peso no Texas, né? Eu subi com uma balança 108 e era o 106. Então eu tive que perder 2 quilos. Eu saí caminhando no sol lá do Texas, 40 graus, suando. Teve esse perrengue ainda. Mas você não levou balança não, homem? Então, a gente achou que ia pegar altura, Mas foi por No 1 109. milímetro. Entendi. entendeu? Então a gente foi, tipo, sair de casa com peso batido. Só que quando a gente chegou lá, a altura deu Se menos. fosse um pouquinho mais de gel, dava. Né? Um Exato. pouquinho mais de gel. Um pouquinho mais de Um gel. laquezinho. E aí eu perdi esse peso. Também eu acho que isso também deve ter cansado um pouquinho o físico no dia da competição. E ó, a diferença de peso, 108 para 105, né? Aqui. E chegou melhor, né? Muito diferente. Não, mas eu fiz com muito Dava. Mais amarrado e com impressão de maior, Você com vê certeza. pelos cortes na coxa, você vê pelos detalhes nas O peito costas, fibrando muito. peito fibrando parado, Isso é muito uma foda. separação muscular. O físico que você entrou em Campinas é o seu físico. Melhor que Ele é o eu. físico de verdade. É, Ele é o até físico eu- da sua vida. Eu me surpreendi, às vezes eu olhava no. O Arthur tava comigo aqui, meu câmera. Ele tava lá gravando as atualizações pra mim, mandar pro Pacho. Aí eu olhava a minha perna assim, fazia, fibrava assim, falei, caramba, mano. Tipo, 2 dias antes pro Texas não tava assim lá. Agora tá muito diferente, eu já começava a perceber já. Então, esse físico Uma aí, baita mudança. sou surpreendido também.